E se a solução para zerar as contas de luz de uma cidade estivesse literalmente bem em cima da nossa cabeça? Pois é, hoje a gente vai até Macapá, lá na linha do Equador, para entender como é que o sol está mudando não só a iluminação pública, mas a vida de muita gente. Mas olha, para a gente entender o porquê dessa mudança toda, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para novembro de 2020. O Amapá inteiro ficou no escuro por semanas. E isso não foi só um apagão, foi um verdadeiro trauma coletivo. Deixou uma cicatriz, sabe? E mostrou para todo mundo quão frágil era a rede elétrica por lá. Então, a nossa análise de hoje vai ser tipo um montão quebra-cabeça. Primeiro a gente vai olhar a peça do problema, a tal rede frágil de Macapá. Depois vamos encaixar a peça da solução, uma fonte de luz totalmente independente. Na sequência, a gente mergulha nos detalhes da tecnologia e do dinheiro, vê o impacto disso nas áreas mais críticas e, no final, a gente junta tudo para ver a imagem completa com uma nova ideia sobre o custo real da iluminação. Certo, vamos começar pelo começo. Para entender por que a energia solar faz tanto sentido ali, primeiro a gente precisa encarar de frente os problemas da iluminação pública tradicional em Macapá. Basicamente, são 4 grandes pepinos. Primeiro, a instabilidade e desconfiança. Ninguém esqueceu o apagão. Segundo, o custo. As contas de luz são gigantescas para a prefeitura. Terceiro, a infraestrutura. Levar a luz para áreas novas é uma obra de arte, lenta, difícil, caríssima. E por último, mas não menos importante, o próprio clima amazônico, né? Aquela umidade toda, a chuva, aquilo simplesmente destrói os equipamentos com o tempo. Bom, diante de um cenário com tantos problemas estruturais, a resposta tinha que vir de fora do sistema convencional. E é exatamente aqui que a iluminação solar autônoma entra em campo como uma solução, assim, direta e muito poderosa. E aqui está a primeira grande virada de chave. A solução ataca bem no centro do maior medo da população. Se a rede elétrica da cidade cair de novo, simplesmente não importa. Os postes solares continuam acesos. Eles viram pequenas ilhas de segurança e de tranquilidade no meio da escuridão. Agora, vamos falar de grana. Imagina só a prefeitura simplesmente parar de pagar a conta de luz da iluminação pública. Zerar a conta. Pense em todo esse dinheiro podendo ser usado em outras coisas. Escola, saúde, sabe? Pois é exatamente isso que acontece. A energia vem do sol, de graça. A agilidade também é um negócio impressionante. Esqueça aquela cena de rua toda cavada, meses de obra, transtorno. Aqui a instalação é quase que instantânea. Fincou o poste, conectou o kit solar, pronto, tem luz. É uma forma completamente diferente de pensar a expansão urbana. Ok, vamos agora para os detalhes que importam, os detalhes técnicos e financeiros. Chegou a hora de olhar os dados e entender como essa solução não é só bonita na teoria, mas funciona e muito bem na prática, principalmente num lugar com tantos desafios. Olha, isso aqui é crucial de entender. Não é qualquer equipamento solar que aguenta o tranco. Para Macapá, precisa ser uma tecnologia super robusta, quase blindada, feita para resistir ao clima pesado da Amazônia e funcionar direitinho o ano todo. Então, o segredo está nos componentes. Os painéis são de um tipo especial, monocristalino, que funciona melhor mesmo em dia nublado. As baterias são de fosfato de ferro-lítio, um nome complicado, mas o que importa é que elas aguentam o calorão da região. E mais, elas garantem até 5 dias de luz sem sol nenhum e são totalmente à prova d'água. É pura engenharia pensada para a Amazônia. Ah, chegamos na pergunta de R$ 1 milhão, né? Aquela objeção que sempre aparece. Todo mundo tem a impressão de que o custo inicial da tecnologia solar é alto demais, que é um obstáculo. Mas, será que é isso mesmo? Vamos ver o que os números dizem de verdade. A chave aqui é mudar o jeito de pensar. Um poste solar não é só um poste com uma lâmpada. Ele é uma micro-usina de energia completa que se sustenta sozinha. O preço que se paga inclui não só a luz, mas a geração e o armazenamento de energia por uma década inteira. E é aqui que os números mostram uma coisa surpreendente. Dá uma olhada nessa tabela. Quando a gente fala de uma instalação nova do zero, o investimento inicial no poste solar já é menor que no poste tradicional. A mágica está naquela linha ali de infraestrutura. O poste solar economiza R$ 2.500 só porque não precisa de cabo, de vala, de nada disso. Agora, olha o custo total em 5 anos, sem conta de luz para pagar, a economia é absurda. Para resumir essa conta toda num número só, que é o que impacta, no final de 5 anos, a economia total ao escolher a solução solar é de quase 40%.
é a prova matemática de que a escolha mais sustentável e segura é também, pasmem, a mais barata. Agora, vamos sair um pouco dos números e ver o impacto disso na vida das pessoas. Onde é que essa tecnologia está realmente fazendo a diferença? Vamos para as áreas onde ter luz não é só conforto, é uma necessidade básica de segurança e dignidade. Em Macapá, existem as ressacas, que são bairros construídos sobre palafitas em áreas alagadas. Levar eletricidade para lá com um cabo é um pesadelo logístico e super perigoso. A iluminação solar resolve isso de forma quase mágica, trazendo segurança para milhares de pessoas que andam por aquelas passarelas de madeira todo santo dia. Já no Bailique, que é um arquipélago de ilhas, a rede elétrica ou não existe ou é muito precária. Lá, a luz solar autônoma não é uma alternativa, é a única opção. É ela que ilumina os trapiches onde os barcos chegam, os centros comunitários, as escolas. Ela literalmente conecta essas populações isoladas ao resto do mundo. E olha que interessante, mesmo nas áreas mais nobres da cidade, a tecnologia se prova valiosa. Para iluminar a orla ou uma fortaleza histórica, por exemplo, não precisa sair cavando vala e correndo o risco de destruir um patrimônio. A instalação é limpa e, com isso, a iluminação solar moderniza e protege ao mesmo tempo. Bom, vamos agora para a nossa parte final. Vamos amarrar essa história toda com uma analogia muito poderosa. Uma que muda completamente a discussão sobre o que é, de fato, a opção mais barata. Essa frase, dita por um morador, resume a lógica de tudo isso de um jeito que não tem como contestar. Num lugar que tem sol o ano inteiro, continuar dependendo de uma energia cara e que falha parece cada vez mais sem sentido, né? E isso nos traz para a grande analogia do iceberg. O poste da rede elétrica é enganoso. A gente só enxerga a pontinha que está fora d'água, o custo da lâmpada. Mas o que está escondido embaixo é um monstro de custos. Conta de luz todo mês, reparo de cabo, roubo de fio de cobre, inflação. Já o poste solar é o contrário, ele é transparente. O custo dele é o iceberg inteiro, de uma vez. O que se vê é o que se paga, um custo único para ter uma década de luz e de paz. E a gente termina com essa provocação. O caso de Macapá não é só sobre Macapá, claro. Ele nos força a perguntar: será que para as nossas cidades, principalmente as que ficam em lugares com muito sol, o caminho para um futuro mais seguro, mais econômico e mais sustentável é, paradoxalmente, se desconectar da rede? Fica aí a reflexão.